Era mais um dia comum em Cafarnaum, mas o que ninguém imaginava é que esse dia ficaria marcado para sempre na memória da cidade. As ruas estavam movimentadas, repletas de comerciantes, pescadores e famílias que seguiam suas rotinas diárias. Entretanto, em meio ao burburinho habitual, uma notícia começou a circular, trazendo um misto de preocupação e tristeza, e uma família local, conhecida por sua honestidade e trabalho árduo, estava enfrentando uma situação desesperadora. As pessoas murmuravam entre si, mas poucos sabiam que essa notícia acabaria por desencadear um movimento que transformaria a vida de todos ao redor. Pedro, sempre atento às necessidades dos outros, foi o primeiro a perceber a gravidade do que estava acontecendo. Ele se aproximou de Jesus, que caminhava ao seu lado, e com uma expressão preocupada, compartilhou o que ouvirá. "Mestre, algo precisa ser feito por aquela família", disse ele, quase implorando. Jesus, com sua habitual serenidade, escutou atentamente, já prevendo o que estava por vir. Havia algo no ar que indicava que aquela não seria uma simples ajuda, mas uma oportunidade de mostrar a todos o verdadeiro poder do amor e da união. A família em questão, uma vez próspera e respeitada, agora enfrentava a escassez e o desespero. A casa onde moravam, que outrora fora símbolo de sua dignidade, estava em ruínas, assim como as esperanças do casal de oferecer um futuro melhor para seus filhos. Mas Jesus sabia que dentro de cada adversidade se escondia uma chance de renovação, e que, muitas vezes, o mais humilde dos lares poderia ser o palco de um milagre. Ele sentiu que este era um momento crucial para ensinar uma lição que ecoaria por gerações. Conforme os discípulos seguiam Jesus pelas ruas da cidade, começaram a perceber que algo grandioso estava prestes a acontecer. Era como se a própria cidade estivesse aguardando por um sinal, uma faísca que reacenderia a chama da solidariedade entre seus habitantes. Os murmúrios sobre a situação da família começaram a crescer, e logo, todos em Cafarnaum falavam sobre a necessidade de fazer algo, de não permitir que aquela família caísse no esquecimento. Mal sabiam eles que estavam prestes a vivenciar um exemplo vivo dos ensinamentos de Jesus. Assim, uma atmosfera de expectativa começou a se formar, enquanto Jesus e seus discípulos se aproximavam da casa daquela família. O que parecia ser apenas mais um dia de verão em Cafarnaum estava se transformando em um evento que uniria a comunidade de uma forma inédita. Os olhos de Jesus, sempre atentos e compassivos, brilhavam com a certeza de que aquele momento não apenas mudaria a vida daquela família, mas também de todos que testemunhassem o poder transformador do amor em ação. Ao chegar à humilde casa da família, Jesus e seus discípulos foram recebidos por uma cena que tocaria qualquer coração. A construção, já bastante desgastada pelo tempo, mal conseguia abrigar a família da chuva que se aproximava. O pai, um homem forte que antes ganhava vida como carpinteiro, estava agora sem trabalho, desanimado e com os olhos cheios de preocupação. A mãe, com um semblante cansado, fazia o possível para manter a esperança viva nos olhos dos filhos, mas até as crianças, geralmente cheias de energia, pareciam abatidas pela incerteza do futuro. Era evidente que não precisavam apenas de palavras de consolo, mas de uma ação concreta para transformar sua realidade. Jesus, sempre sensível às necessidades dos outros, sentiu profundamente a angústia daquela família. Ele percebeu que a situação não poderia ser resolvida apenas com uma ajuda momentânea. Era preciso algo maior, algo que restaurasse não só a casa, mas também a dignidade e a esperança daquelas pessoas. Com um olhar compassivo, ele se aproximou do pai e, colocando a mão sobre seu ombro, falou suavemente: "Vamos restaurar o que foi perdido, não apenas as paredes desta casa, mas a confiança que vocês têm na vida." As palavras de Jesus, carregadas de empatia e poder, começaram a transformar o ambiente, enchendo de esperança os corações daquela família. Logo após, Jesus reuniu seus discípulos e pediu que se espalhassem pela cidade, convocando a comunidade para se unir em um grande mutirão. Pedro, João e os outros discípulos rapidamente atenderam ao pedido, espalhando a notícia pela cidade. A resposta foi imediata. Pessoas de todas as partes de Cafarnaum começaram a chegar, trazendo materiais de construção, ferramentas e até alimentos para a família. Havia uma energia nova no ar, um sentimento de unidade e propósito que unia todos em um objetivo comum, em ajudar aqueles que precisavam e fortalecer os laços da comunidade.
Enquanto os homens trabalhavam arduamente para reconstruir a casa, as mulheres da cidade se juntaram para preparar refeições e cuidar das crianças. As crianças, por sua vez, corriam pelo quintal, agora com sorrisos que há muito tempo não se via. A casa, que antes parecia um símbolo de desespero, estava se transformando diante dos olhos de todos. Cada martelada, cada tijolo colocado, era um testemunho do poder da colaboração e da compaixão. A presença de Jesus, mesmo em silêncio, era como uma luz que guiava cada gesto de bondade, enchendo os corações de todos os envolvidos com um sentimento de alegria e satisfação. Quando a obra finalmente chegou ao fim, o resultado era mais do que uma simples casa renovada. A família estava radiante, não apenas por ter um lar seguro, mas porque sentia que não estava mais sozinha. A cidade inteira tinha se mobilizado para apoiá-los, e isso restaurou neles a fé na humanidade e em um futuro melhor. Jesus, vendo a transformação não só física, mas espiritual que ocorrerá, sorriu e reuniu todos ao redor. Hoje, vocês não apenas construíram uma casa, disse ele, mas reconstruíram vidas, unindo corações e espalhando amor. Que essa solidariedade se mantenha viva entre vocês, pois é assim que se manifesta o reino de Deus. As palavras de Jesus ecoaram profundamente em cada pessoa ali presente, marcando o início de uma nova era de união e cuidado mútuo em Cafarnaum. Com a casa finalmente reconstruída e a família novamente protegida sob um teto seguro, um sentimento de realização pairava no ar. No entanto, Jesus sabia que o trabalho ainda não estava completo. O pai, embora grato, ainda carregava nos olhos a incerteza de como sustentaria sua família dali em diante. A mãe, apesar da alegria pela nova moradia, ainda se preocupava com o futuro dos filhos. Jesus, percebendo essas angústias, sentiu que era o momento de dar um passo além. Ele sabia que, para aquela transformação ser completa, eles precisavam de mais do que um lar restaurado, precisavam de meios para viver com dignidade. Jesus chamou os líderes da comunidade e sugeriu que se organizasse uma reunião para discutir formas de ajudar a família a se reerguer por completo. No encontro, realizado na sinagoga local, os cidadãos começaram a discutir como poderiam contribuir para garantir que o pai conseguisse um emprego digno e que a mãe pudesse também ajudar nas despesas da casa. As ideias surgiam de todos os lados, mostrando que a cidade estava verdadeiramente unida em torno de um objetivo maior, garantir que aquela família tivesse não apenas um lar, mas uma vida plena e estável. O ponto alto da reunião veio quando um dos comerciantes mais prósperos da cidade, conhecido por sua generosidade, se levantou e propôs empregar o pai da família em sua oficina de carpintaria. Ele sempre foi um trabalhador excelente, com a experiência que tem, será uma grande adição ao meu negócio. O que ele precisa é de uma nova chance, e estou aqui para oferecê-la, disse o comerciante, com convicção. A proposta foi recebida com aplausos, e pela primeira vez em muito tempo, os olhos do pai brilharam com esperança renovada. O futuro agora parecia promissor. Mas Jesus não parou por aí. Olhando para a mãe, ele perguntou gentilmente se ela tinha algum talento ou habilidade que gostaria de desenvolver. Tímida, ela revelou que sempre sonhara em costurar, mas nunca teve a oportunidade de aprender. Com um sorriso encorajador, uma das mulheres da cidade, conhecida por sua habilidade com a agulha, se ofereceu para ensiná-la e até mesmo ajudá-la a começar seu próprio negócio de confecção. Vamos trabalhar juntas, disse a mulher, e em breve você estará costurando roupas para toda Cafarnaum. As lágrimas nos olhos da mãe eram de gratidão, e a atmosfera da reunião se encheu de uma energia positiva e transformadora. O clima de solidariedade que dominou a cidade após esses gestos foi tão forte que outras famílias também começaram a ser beneficiadas. O exemplo dado pela mobilização em torno daquela família inspirou uma onda de apoio e colaboração em toda Cafarnaum. Jesus, observando tudo isso, sentiu que o verdadeiro milagre não estava apenas na casa que foi reconstruída ou nos empregos oferecidos, mas na transformação dos corações de todos os envolvidos. A cidade, antes apenas um aglomerado de pessoas, agora se tornava uma verdadeira comunidade, onde a ajuda mútua e o amor ao próximo eram a base de tudo. Nos dias seguintes, a família começou a reconstruir sua vida com confiança renovada. O pai, agora empregado, se dedicava com afinco ao trabalho, enquanto a mãe aprendia com entusiasmo a nova arte da costura.
As crianças, antes tristes e desanimadas, corriam novamente pelo quintal, cheias de alegria e esperança. O que parecia impossível dias antes agora era uma realidade palpável. E cada vez que a família se sentava para uma refeição, fazia uma oração especial de agradecimento, não apenas pelo alimento, mas pelo milagre que Jesus e a comunidade realizaram em suas vidas. Finalmente, Jesus reuniu todos os que participaram do mutirão e das ações de ajuda, para uma última mensagem. Ele agradeceu a todos pelo esforço e, com palavras que tocavam o fundo da alma, disse: "O que fizemos aqui hoje foi mais do que construir uma casa. Vocês construíram um exemplo vivo do amor que Deus nos ensinou, onde cada um deu o que tinha de melhor para que o outro pudesse viver com dignidade. Que esse espírito de união e compaixão permaneça entre vocês, pois é nele que reside a verdadeira força da comunidade." Enquanto Jesus e seus discípulos se preparavam para deixar Cafarnaum, o povo da cidade, emocionado, acompanhou-os até a saída. Havia um misto de tristeza pela partida e gratidão pelo que tinham vivido. Naquele momento, todos entenderam que, embora Jesus fosse seguir seu caminho, as lições que ele deixou ficariam para sempre gravadas em seus corações. A casa da família se tornará um símbolo, não apenas de superação, mas de que, quando as pessoas se unem por um bem maior, milagres realmente acontecem. E assim, a pequena cidade de Cafarnaum nunca mais foi a mesma. A história dessa família em Cafarnaum é uma poderosa lição sobre o impacto que a solidariedade e o amor ao próximo podem ter em nossas vidas e comunidades. Quando Jesus viu a situação difícil daquela família, ele não apenas ofereceu ajuda imediata, mas mobilizou toda uma cidade para agir em conjunto. Este ato de união mostrou que, mesmo em meio às dificuldades mais severas, há sempre uma oportunidade de criar algo belo e duradouro quando todos trabalham juntos com um coração puro. Essa experiência reforça a ideia de que cada um de nós possui a capacidade de ser um agente de transformação, basta apenas querer e agir. O verdadeiro milagre não foi apenas a reconstrução física da casa ou a oferta de empregos, mas a mudança no espírito coletivo da cidade. Quando as pessoas se uniram para ajudar aquela família, elas redescobriram o valor da comunidade, o poder do serviço desinteressado e o impacto de pequenos gestos que, somados, geram grandes mudanças. Cada martelada, cada palavra de apoio, cada gesto de carinho contribuíram para uma transformação que foi além do material. Foi um lembrete de que, no reino de Deus, cada ato de bondade e cada esforço para ajudar o próximo tem um valor incalculável. Essa história também nos lembra da importância da dignidade humana. Jesus não se contentou em oferecer uma solução temporária, ele queria garantir que aquela família pudesse viver com dignidade e esperança renovada. Ao proporcionar emprego e capacitação, ele garantiu que a família não apenas sobrevivesse, mas prosperasse. Este é um ensinamento profundo, e não basta aliviar a dor momentânea, é necessário dar as ferramentas para que as pessoas possam construir um futuro melhor. Assim, aprendemos que a verdadeira ajuda é aquela que empodera e liberta. Por fim, a mensagem mais poderosa que fica é a de que todos nós podemos ser como Jesus nesse relato. Podemos ser a mão estendida, o ouvido atento, a voz encorajadora que inspira os outros a se unirem por uma causa maior. Quando agimos com compaixão e nos unimos em amor, criamos um ambiente onde milagres se tornam possíveis. Que essa história sirva como um farol, guiando nossos passos para que, em nossa própria comunidade, sejamos agentes de mudança, promovendo a paz, a justiça e o amor que o mundo tanto precisa. Se essa história tocou o seu coração e te inspirou, não deixe de se inscrever no nosso canal para mais relatos emocionantes e cheios de esperança. Aqui, compartilhamos lições poderosas que transformam vidas e trazem luz para os momentos mais desafiadores. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Juntos, podemos espalhar a compaixão e fazer a diferença no mundo. Venha fazer parte dessa comunidade que acredita no poder do amor e da solidariedade. Inscreva-se agora e seja a mudança que você quer ver.